Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Se não tiver, confie no Senhor que vai dar tudo certo, em nome de Jesus, né? Porque às vezes as coisas não é do jeito que a gente pensa, né? Às vezes as coisas é complicado, mas a gente tem que ter esperança, tem que ter fé, confiar no Senhor que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe o dia de vocês, que Jesus abençoe a semana de vocês, né? Que o Senhor passe a semana conosco, nos guiando, nos protegendo, para quando chegar ao final de semana nós esteja protegido pelo Senhor. Porque é o único que vai proteger a gente, é o único que vai nos ajudar, é o único que vai nos tirar, às vezes, do aperto, que vai nos socorrer. É o Senhor. Se não está legal para você, se não está bem, se você está passando por um momento difícil, creia, confie, não desespere, né? Pelos contrários, se apoie no Senhor, que vai dar tudo certo. Porque às vezes a gente quer viver nossa vida de qualquer jeito, quer fazer as coisas de qualquer jeito, e depois a gente vai pedir socorro para Deus. E depois a gente vai, às vezes, clamar ao Senhor, pedir ajuda, sendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar o Senhor, é buscar ajuda dele primeiro. A gente tem o costume de deixar Deus por último, né? Ou então é deixar em segundo lugar. A gente busca todas as coisas em primeiro, depois busca Deus. E não é bem por aí, né? Porque a palavra de Deus fala, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e o resto será acrescentado. Então a gente tem que buscar o Senhor em primeiro lugar, né? Se deu alguma coisa errada, vá lá, né? No seu quarto, ou sei lá onde você estiver, clame a Ele, clame. Peça socorro para Ele. Fale para Ele o que está acontecendo. Fale para o Senhor, que o Senhor te ouve. Às vezes a gente pensa que o Senhor não ouve a gente, mas o Senhor ouve a gente o tempo todo. Os ouvidos do Senhor estão atentos a todas as vozes. Ele ouve tudo, né? Ele é o dono de tudo. Ele é o Criador, a gente não pode esquecer disso, que Ele é o Criador. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos colocou no mundo, então Ele sabe da nossa natureza, Ele sabe da nossa fraqueza, né? O Senhor sabe da nossa fraqueza, que o Senhor quer que a gente peça socorro para Ele, busque socorro a Ele, clame a Ele, adore a Ele, né? Peça perdão para Ele. É isso que Deus espera da gente. Deus não espera a gente ser perfeito, jamais. Ele nunca esperou e nunca vai esperar a gente ser perfeito, porque Ele sabe que a gente nunca vai ser. Nunca a gente vai ser. O único perfeito foi o Filho dele, né? Cumpriu todas as leis, cumpriu todos os mandamentos do Pai. Ele foi perfeito. Ele é tanto que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não tem outro nome maior do que o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele cumpriu tudo. Ele obedeceu o Pai em tudo, em todas as áreas da vida dele. Todos os mandamentos que Deus tinha para Jesus, Jesus cumpriu, né? É tanto que Ele veio ao mundo para isso, para nos salvar, para passar por muitas coisas em nosso lugar, né? Até mesmo naquela cruz. Você acha que Jesus merecia morrer naquela cruz? Não, Ele não merecia morrer naquela cruz, porque a pergunta que eu faço é essa: o que Jesus fez para Jesus merecer a cruz? Essa é a pergunta que eu deixo hoje nesse vídeo para vocês. O que Jesus fez para Jesus merecer morrer no meu lugar e no seu lugar naquela cruz? Ele não fez nada. Ele não merecia.
Mas sabe por que ele fez isso? Sabe por que ele passou por tudo o que ele passou? Para nos salvar. Para nos salvar. Para dar chance para a gente ser salvo. Porque se Jesus não faz isso, nenhum da gente era salvo. Por isso que ele fez isso. Né? Para salvar eu, você, salvar parente seu que você vive orando por ele. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para os pecadores. Jesus não veio para os sãos, para os que não precisam de médico. Ele citou, a palavra dele fala, ele veio para os doentes, não veio para os sãos. Porque os sãos não precisam de médico, ele comparou isso. Ele veio para os que precisam de médico. E ele é o médico dos médicos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio para isso. Ele veio para salvar o que está mais perdido no mundo. Tem chance. Por isso que eu sempre falo que a gente nunca pode acusar, nunca pode apontar o dedo. Porque às vezes quem a gente aponta o dedo, Jesus vai salvar. Aquele que a gente aponta o dedo, às vezes é salvo. Né? Então, por isso que a gente não pode apontar o dedo. E a gente vê vários testemunhos, a gente vê vários exemplos que Jesus usou. Né? Aquela mulher samaritana era prostituta. Era uma prostituta. E a prostituta naquela época era condenada a apedrejar ela até a morte. E Jesus perdoou o pecado dela. A samaritana vivia com o marido, como homem, um hoje, outro amanhã. Já pensou que aquela mulher não aprontava? E Jesus perdoou ela. Aí você vê que a gente não pode acusar os outros, apontar o dedo, porque as pessoas que estão mais no fundo do buraco, no fundo do poço, às vezes é que Jesus tem compaixão. Agora esses que se acham, que às vezes acham que não precisa de perdão, não precisa disso e daquilo, às vezes esses não são salvos, porque se acham. Por isso que eu falo, nunca a gente pode apontar o dedo e nem julgar os outros. Porque Jesus é poderoso. Os mandamentos de Jesus é diferente dos da gente. Totalmente diferente dos mandamentos dos homens. A lei dos homens. A lei de Jesus é diferente. Então, se apoie no Senhor. Não fique pensando aí que você não tem solução, que você tem. Aí eu não tenho mais jeito. Tem sim, você tem jeito. Assim como eu tive, você também tem. Assim como Deus teve misericórdia de minha vida, Deus tem da sua também. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Jesus olha para o nosso coração. Jesus não olha para a sua cor, não olha para o seu linguajar bonito. Jesus não olha para isso. Que nem um dia desse a minha esposa falou que não sabia orar, que ela não orava porque não sabia. Eu estava falando para ela que Jesus não olha para as lindas palavras. Jesus não está nem aí com as nossas palavras. Jesus olha para o nosso coração, para nossas atitudes. Né? Então, às vezes, tem muitos aí que tem um linguajar bonito, que, sabe, que nem você vê que tem muitos profetas aí que levam multidões de gente para a igreja por causa do falar, do linguajar. Mas vai ver, essa pessoa é um falso profeta. Essa pessoa está fazendo isso para o bem-estar dela, né? Para ganhar, como se fala, mais membro, para a conta dele ser mais grossa, mais gorda. Tem muitos, você sabe disso. Né? Não sou eu que estou falando. A gente tem visto os fatos que estão acontecendo. Que tem muitos que levam multidões e multidões, né? Que tem uns aí que cobram 40, 50 mil para pregar numa igreja, a conta está gorda. Mas a pessoa não lembra. Às vezes essas pessoas não estão nem aí com os membros. Não está nem aí. É por isso que eu falo de pastor que não liga para membro. Não é pastor. Para mim não é. Para mim não é, porque se você for ler as escrituras, se você for ver a palavra de Deus, Jesus chamou
os pastores para quê? Pastorar as ovelhas dele. Foi para isso que Jesus chamou os pastores. Para pastorar as ovelhas do Senhor. Agora, se o pastor sobe no púlpito lá, só prega e dá as costas e vai embora, não está nem aí com os membros, para mim não é pastor. Para mim não é pastor. Pastor é aquele que se preocupa com as ovelhas, que dá carinho para as ovelhas, que dá afeto. Faz parte do pacote essas coisas. Né, que se preocupa com os membros. Mas você vê, tem muitos aí, enchendo, lotando as igrejas. Será que a vida desses pastores, eles ligam para os membros, as multidão de membros que tem lá? Eu acho que não. Eu acho que não está nem aí. E a gente tem visto o fato. A pessoa vai lá, prega das costas e vai embora. Entendeu? Tem muitos que é o que eu falei, liga só para a conta gorda. Então a gente tem que fazer nossa parte, é o que eu sempre falo. Viver na verdade. Quando você vive na verdade, pronto, você está no caminho de Deus. Porque a verdade é de Deus. O próprio Jesus falou. A verdade nos libertará. Então se você está na verdade de Cristo, você está nos mandamentos do Senhor. Viva na verdade de Deus. Viva o verdadeiro evangelho de Cristo. Sirva ao Senhor de verdade. Seja um mediante de Deus, né? Um mensageiro de Deus de verdade. Então, se você está passando por um momento difícil, meu querido, entregue sua vida para Deus. Confie no Senhor. Creia no Senhor, que tudo se resolverá. Tudo se resolverá. Às vezes a gente vai na igreja um bagaço, um caco. Às vezes está dentro de casa, mas está um caco. Aí você tem que buscar o Senhor. Você tem que buscar a presença dEle. Procurar viver na presença do Senhor. Não adianta, gente. É só o Senhor que vai te dar a paz que você precisa. É só Ele que vai te dar a alegria que você precisa. Teu socorro só vem do Senhor. É Ele que te dá o socorro. Não adianta. Então confie no Senhor, creia no Senhor. Creia que essa semana o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai estar contigo, te dando força, te ajudando. Em nome de Jesus eu declaro na sua vida. O Senhor vai estar conosco, nos abençoando, nos ajudando, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus. E a vontade de Deus vai ser feita nas nossas vidas. É a vontade do Senhor, não é a nossa. Tá bom? Que Jesus abençoe vocês. Que Jesus dê uma boa semana, tá bom? Até o próximo vídeo.